Nós estamos na nossa série chamada Thank God It's Segunda. Eu amei esse título. Paulinho meteu o pau, disse que foi feio para mim, mas fui eu que criei, eu gostei pra caramba e quero continuar com isso. Gostou? Obrigado, Albino. Hoje o tema em si, ou em cima dessa série, eu queria trazer os 10 mandamentos do trabalho. Mas antes da gente entrar nesses 10 mandamentos, os pesquisadores da Universidade de Aberdeen, eles definiram que o fator mais importante na satisfação de vida e bem-estar geral de um indivíduo é a sua satisfação no trabalho. A pesquisa mostrou que a satisfação em relação ao trabalho é maior do que a satisfação com a família, com o tempo livre, com as finanças e até mesmo com a sua própria saúde. A Gallup, em 2013, fez uma pesquisa com 250 mil pessoas e descobriu que 30%, somente 30% dessas pessoas estão engajadas de fato nos seus empregos, naquilo que fazem, e mais do que engajadas, são pessoas que estão sendo inspiradas por eles. Os outros 70%, a maioria já acabou fechando a conta, pedindo a conta, entrando numa aposentadoria precoce, mesmo trabalhando. Pessoas que são felizes em seus empregos, diz a pesquisa, tendem a ser mais felizes em suas vidas. John Maxwell, um pastor, pesquisador e hoje um coaching nos Estados Unidos, descobriu em suas pesquisas que fora a genética, não por fatores genéticos, a satisfação no trabalho é a número 1 na predisposição de males, doenças e assim por diante, que definem ou antecedem a nossa morte, ou antecipam a nossa morte. Significa que a insatisfação no trabalho gera uma condição psicoemocional que tende a estartar problemas maiores de saúde que nos levam à morte. Por isso eu podia fazer uma pergunta. Como anda você no seu trabalho? E a resposta seria sim ou não, eu tenho antecipado a minha morte. Seu trabalho, na verdade, ele é muito mais importante para você do que você imagina. Na verdade, é mais do que isso. O seu trabalho, ele é muito mais importante para Deus do que você imagina. A sua vida em Deus e a sua vida profissional é uma coisa só. Porque a nossa tendência é dividir o que é sagrado do que não é sagrado. O sagrado são as coisas de Deus. A igreja, o grupo pequeno, ou a música de louvor, ou a música secular. Eu tenho na minha cabeça e na minha condição muito bem definida o que é sagrado e o que não é sagrado. O meu trabalho não é sagrado. Trabalho até uma maldição. Com o suor do teu rosto, você vai granjear ou garantir o seu pão de cada dia. Mas quando nós entendemos que o reino de Deus já está entre nós, e o reino de Deus não são as características, como disse o Dr. Shedd, de um sistema implantado por Deus, mas o reino de Deus tem a ver com o rei e a sua presença no nosso meio, trazendo o conceito de que o rei já está entre nós. Por isso não há mais sagrado e profano. Não há mais sagrado e não sagrado. Gospel e mundano. Na minha vida, tudo é sagrado. Inclusive o meu trabalho. Na sua vida, a mesma coisa. Porque não se distingue. Ou não se separa Deus em partes da nossa vida. Ou Deus está em tudo e o seu reino em nós, ou Deus não está em nada. Por isso eu quero olhar para os nossos trabalhos, para a nossa profissão, para aquilo que a gente faz, executa, e pensar nos 10 mandamentos do trabalho. Vamos lá.
O primeiro dele, agradecerás a Deus pela segunda-feira. É um projeto contra o Garfield, que odeia a segunda. Tem uma amiga nossa que posta bastante incentivos via WhatsApp, ela estava aqui de manhã, e toda sexta-feira ela manda uma fotinho dizendo: sexta-feira chegou, sua linda, seja bem-vinda. E hoje de manhã eu tirei um barato dela dizendo: na cabeça do cristão, a gente também deveria criar esses memes dizendo: a segunda-feira chegou, graças a Deus. Por quê? Primeiro porque o texto de Gênesis 2, 1 e 2, ele diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Significa que Deus concluiu os céus e a terra e tudo o que neles há em 6 dias. No sétimo dia, ele descansou. E aqui a gente pode entrar numa discussão dizendo que o domingo é santo, mas o domingo é o primeiro dia da semana, então a gente deveria santificar o sábado. Não é nada disso. Semana que vem Israel vai trazer bastante o conceito do Shabá, do descanso, de que todos os dias são sagrados. Mas o conceito trazido por Deus para as nossas vidas é que Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Significa que Ele começou o primeiro dia de trabalho. Foi Ele quem criou não só o trabalho, mas bem como a segunda. Não quer dizer que a segunda-feira, que nós conhecemos como segunda-feira, tenha sido criado por Deus, mas o primeiro dia de trabalho foi criado por Ele, quando Ele viu a terra sem forma e vazia, se incomodou com aquilo e disse: mãos à obra, arregacemos a manga e vamos colocar em ordem o que está bagunçado, porque eu sou um Deus que trabalha. Interessante que no mundo antigo, se você for pesquisar, você vai ver que o único Deus que trabalha é o Deus de Israel. Todos os outros não só não trabalham, como esperam que os seus súditos, os seus servos, os seus seguidores o sustentem. Maloque, Baal, Zeus, todos eles não tinham um trabalho, mas tinham a expectativa de ser sustentado pelos seus. E a Bíblia apresenta sempre a visão de pessoas trabalhadoras. Por exemplo, Pedro era pescador. Paulo era fazendor de tendas. Construía tendas. Era o empreendedor do ramo da construção daquela época. Jesus era um carpinteiro. Todos tinham a sua profissão. Todos eram trabalhadores. Todos, sem exceção. Lembrando que trabalho, segundo o próprio John Stott define, é o gasto de energia, manual ou mental ou ambos, que traz satisfação para o trabalhador. Ele traz também um benefício para a comunidade que ele está inserido e ainda glorifica a Deus. A comunidade que ele está inserido não dá, mas a comunidade que ele está inserido dá. E ainda glorifica a Deus. Significa que é a colocação da minha energia. É quando eu desenvolvo algo, seja ele mental, braçal ou ambos, e o que eu desenvolvo, ele me realiza. Ao mesmo tempo que me realiza, ele glorifica a Deus. E ao mesmo tempo que glorifica a Deus, ele promove um benefício à comunidade. Isso é trabalho. Por isso Deus é um Deus trabalhador. É alguém que promove o bem da comunidade, que se realiza com aquilo que ele fez. E viu Deus que era bom. E ao mesmo tempo, ele traz glória para si, porque ele realiza o que ele mesmo propôs no seu coração. O que Deus havia proposto. Por isso, amanhã de manhã, quando você levantar, você pode levantar dizendo: Senhor, muito obrigado, porque hoje é segunda-feira. Muito obrigado, porque eu posso trabalhar. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vejo tanta gente querendo trabalhar e não tem emprego no meio da crise que a gente está vivendo, da mesma forma como eu vejo tanta gente tendo trabalho e reclamando do trabalho. Tem algo incoerente. Tem algo incoerente. Por isso a gente pode agradecer, porque Deus é um Deus que trabalha, e não só trabalha, como imputou em nós
a necessidade do trabalho. Segundo mandamento, trabalharás para o teu Deus. O texto de Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o Deus. Sabe uma das coisas que eu acho que a gente erra muito? Numa comunidade como a nossa, numa igreja como a nossa, a gente diz assim: quem trabalha para o Senhor é o André, é o Renan, é o Israel, é o Patrick, é o Paulinho, é o Juan. Esses caras trabalham para o Senhor. Nós não. Aí você pega um texto desse, dizendo: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ele diz assim: tudo o que você for fazer, coloque o seu coração naquilo que você faz. E presta atenção, não faça isso para os seus senhores somente, mas faça isso principalmente para Deus. Tudo o que você for fazer. Porque Deus dá a nós um trabalho para fazer, um espaço onde trabalhar, uma missão a realizar, recursos para esse trabalho e responsabilidade para desempenho. A nossa resposta é fazer de coração, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Quantos de nós trabalharíamos diferentes se em vez do teu chefe estar sentado na cadeira dele, na mesa dele, literalmente tivesse o Jesus Cristo sentado ali? Você faria do jeito que você está fazendo? Você exerceria o que você está fazendo da mesma maneira? Seja você dona de casa, você lavaria a louça, você arrumaria a casa. Seja você aposentado, você cuidaria da família, dos netos e daquilo que Deus tem te desafiado. Seja você trabalhador. Você estaria executando o que você faz da mesma forma? Ou algo mudaria? Ah, meu chefe é do mal, agora está Jesus. Um amigo meu disse que eu não deveria fazer isso aqui, porque isso aqui significa rock and roll. É dose. Como pastor é dose. Às vezes a gente se expressar dizendo que isso aqui é o diabo, não tem nada a ver com rock and roll. Rock and roll é do diabo, mas é bom. Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para homens. Tudo o que fizerem. Tudo. Terceiro mandamento: relembrarás sempre o jugo suave. Relembrarás sempre o jugo suave. O texto de Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele usa mais uma vez, Jesus, a ilustração, ou ele pega como ilustração uma ferramenta de trabalho, o jugo. O jugo era uma peça de madeira que se colocava entre dois bois para puxar o arado. E ele diz o seguinte: o jugo que vocês estão carregando é pesado demais. Significa que vocês estão se emparelhando com alguém que não puxa do jeito que deveria puxar. E o que eu estou propondo para vocês é: peguem o meu jugo. Eu vou estar sendo emparelhado com você. Somos nós dois que vamos puxar o arado, não será mais só você. E isso tem que mudar muito a nossa vida. Essa semana com o Dr. Shed aqui foi brilhante o início da ilustração dele, ou da explicação dele, dizendo a respeito do reino. O reino não tem a ver com o sistema que está sendo implantado, as leis que nós vamos ter que seguir, a boa conduta que está sendo instaurada, a justiça que está sendo implantada. O reino tem tudo a ver com o rei. E o rei já está aqui. Isso faz a diferença. Porque agora nós vivemos no reino de Deus. Significa que nós estamos vivendo no jugo com Deus. Então tudo o que nós fazemos não tem mais a ver como fazer sozinho. Mas eu faço agora com Deus. Eu gosto muito de trabalhos manuais, e isso para mim é bom, porque eu trabalho muito
mentalmente conversando, lendo, estudando e essas coisas. Então, os trabalhos manuais, para mim, sempre foram um hobby. Eu gosto de marcenaria, serralheria, elétrica, eu gosto de qualquer coisa desse tipo. Quem descobriu isso foram os meus pais. Então, descobriram que eu gosto. Meu pai me incentivou muito na vida. Desde pequeno, eu desmontava rádio, ventilador, consertava a batedeira lá da família. Eu curtia essas coisas. Confesso para vocês que a maior parte das vezes eu não sabia nem o que estava fazendo, mas quando eu montava de volta, estava funcionando. E eu achava aquilo o máximo. Quando os meus pais se mudaram para cá, eles lembraram que eu gosto dessa questão de manutenção. Eu me tornei o servente geral deles. Então, tudo o que acontece na casa deles, eu tenho que resolver. Queimou uma lâmpada, troca a lâmpada, põe ventilador, não sei o quê. Um dia, eu estava no centro cortando o cabelo, meu pai me liga. Dé, eu fui mexer aqui na pia, a pia soltou, quebrou a conexão da torneira na parede, a casa inundou. Eu falei, pai, estou terminando de cortar o cabelo, eu vou para aí. Liguei para o meu sogro, pedi, sogro, vai lá, só torce a mangueira e amarra, que daqui a pouco eu chego e conserto as coisas. Meu sogro foi, quando eu cheguei a casa tinha inundado mesmo. E eu fui trocar a mangueira de conexão entre a torneira e a parede. Só que ela era muito grudada no móvel. E ela tão grudada que ela não permitia rodar. Eu falei assim, o que eu achei que eu ia gastar 15 minutos, vai demorar muito isso aqui. Aí desmontei o móvel, tirei para fora. Agora eu vou trocar a torneira. Não tem registro no banheiro, eu tive que subir no forro. Subi. Vai lá, desliga a geral. Pego, tiro a torneira, a mangueira, coloco uma outra, empurro o móvel, eu vou rosquear, comprei uma conexão de metal, não rosqueava de jeito nenhum. Conforme eu ia rosqueando, ela ia enrolando todinha. E eu falava assim, Deus, eu tenho habilidade para isso, mas a coisa está difícil. Até que eu falei assim, vou ter que comprar uma de PVC, de plástico. Tira o móvel, coloca, vai conectar. A mangueira veio com defeito. Na hora que eu subi no forro, liguei, meu pai gritou, está vazando. Desliga, desce. Sabe o que eu vou fazer? Vou pôr uma torneirinha aqui de máquina de lavar roupa e vou... Porque assim eu não preciso ficar subindo e descendo. Pus a torneirinha, subi, abri o registro, não vazou. Falei, opa, consertei. Pus o móvel. Na hora que eu vou rosquear a mangueira, a conexão lá, quebra-se a torneira. Puxa o móvel, sobe no forro, desliga o registro, desce do forro, olha para aquele negócio. Pastor não fala palavrão. Exerce aquele de domínio de trazer cativo tudo o que o vosso pensamento. Fala, não falo, também não posso pensar. Não falo, também não posso pensar. Não falo, também não posso. Sai o que está vindo, sai em nome de Jesus. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Cara, eu lembro que eu me ajoelhei, já estava irritado, suado, molhado de tanta água que bateu, misturado com o pó do forro. Eu era uma coisa. Parecia um brigadeiro, né? Quer dizer, aquele negócio todo sujo, cheio de flocos em cima, assim. Eu lembro que eu estava ajoelhado, olhando assim, e eu disse, Jesus, é um negócio tão simples para fazer. Me ajuda aqui, faz comigo isso. A partir dali, nem o móvel eu precisei tirar. Fechou, conectou, e eu tive uma sacada. Não tem nada a ver com a mangueira, mas tem tudo a ver com quem está do meu lado. Não é uma questão de mangueira. É uma questão de quem está do meu lado.
qual é o jugo que eu vou assumir? Quem é que vai entrar nesse jugo comigo? Cara, eu estou com Deus. Então facilita, Deus. Facilita. Eu aplico isso tanto aqui. Antes de todos os aconselhamentos, eu tenho pedido, Deus, me ajuda a escutar o coração da pessoa. Me ajuda a falar o que precisa ser dito, que ela escute o que precisa escutar. Deus, eu tenho reunião com fulano, com Beltrano, eu tenho reunião em determinado lugar, eu preciso trabalhar, eu preciso preparar uma mensagem, Deus me ajuda. Se eu peço ajuda na minha vida profissional, e de fato tem sido mais fácil porque Deus está comigo, por que eu não peço ajuda em todas as coisas que eu faço? Porque é uma questão de reino. Quem é o rei ao lado de quem eu estou? Se você pensar que Jesus o acompanha em todos os momentos, você nunca estará sozinho. Que na sua vida profissional, o que você faz, mesmo que tudo conspire contra, você nunca estará sozinho. Nunca. Porque é uma questão de jugo. Você se colocou no jugo de Deus, de Jesus Cristo, que é suave. Amém. Amém. Quarto mandamento: não ficarás nunca na defensiva. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões. Uma das coisas que você tem que aprender como cristão é que o trabalho é um lugar ótimo para se exercer humildade e conhecer a verdade a respeito de Deus e de pessoas. Aprender a ser humilde, o lugar é, sem dúvida nenhuma, dentro do seu emprego. No trabalho você tem que aprender, porque a realidade é que no trabalho nós somos forjados ou forçados sempre a demonstrar que sabemos muito mais do que sabemos e que somos muito mais do que realmente somos. Porque nesse mundo que nós vivemos, parece que a competição é tão grande, que eu preciso sobressair em relação a todo mundo. Só que você entende que naquele trabalho onde você está, você não precisa entrar se sobressaindo, porque você não entra sozinho. Você sempre estará diante de Deus, com Deus e por Deus. Significa que Ele vai fazer as coisas por você, também vai te ajudar. Por isso o trabalho é um lugar onde eu posso reconhecer os meus erros e aprender a respeito deles. Eu lembro que quando eu estava na engenharia, fazendo uma aula prática de oficina, eu tinha que cortar uma peça de metal, era um cubo de metal, e eu tinha que chanfrá-lo. E eu fui chanfrá-lo, só que eu perdi o controle da máquina, a máquina entrou e cortou a morsa. Foi algo brilhante que eu fiz. Aí eu chamei, professor, acho que eu fiz uma besteira. Ele olhou para aquilo e falou assim, eu já tenho certeza. Aí ele bateu no meu ombro e disse, você não precisa voltar mais não, tá? Você já está passado. O teu prejuízo é tão grande aqui dentro que você já passou. Porque é melhor não ter você aqui do que ter. Aquilo doeu. Ainda mais eu que gosto. Mas eu fiquei pensando, tá certo. Eu preciso aprender, reconhecer meu erro. Errei mesmo. Não vou entrar na autojustificativa, nem na autopiedade, nem na autopromoção, que são variações do mesmo pecado. Eu aceitei, falei, se essa é a punição, que assim seja. Desculpa, professor. Estou passado, obrigado. Interessante isso. Quantos de nós, quando acontece alguma coisa, a tendência é jogar a culpa para outra pessoa ou situação? Isso é bíblico, desde Gênesis isso acontece.
foi a mulher que o Senhor me deu. Isso não é meu, a culpa não é minha. A culpa é dos outros. A culpa é do carro que quebrou. A culpa é do trânsito. A culpa é. Em vez de dizer, a culpa é minha. E eu preciso reconhecer isso. E eu preciso tratar isso. Eu preciso melhorar nisso. E desenvolver isso. Por isso, nunca fique na defensiva. Nunca fique na defensiva. O 5º mandamento, ele ainda acrescenta mais uma coisa. Não se compararás com os outros. O texto diz assim, de Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas inveja apodrece os ossos. Uma das coisas que eu tenho visto, que tem apodrecido os ossos, ambientes, relacionamentos e pessoas, é a inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem gente que fica louco, ainda mais nesse mundo que é injusto, quando você é trocado, ou quem recebe a promoção é alguém que mal chegou na empresa, ou é muito mais novo do que você, ou tem muito menos experiência do que você. Você fica maluco, cheio de inveja. Ou mesmo quando uma outra pessoa dentro da sua empresa recebe a promoção, a transferência, o cargo, você nunca chega para Deus e diz, Deus, muito obrigado por aquela pessoa. E obrigado pela promoção dele. Em geral, se instaura no nosso coração há variações do mesmo pecado. Autopiedade, autopromoção e autojustificativa. Eu lembro que eu trabalhava no Morumbi, na Igreja Batista do Morumbi, e lá o gestor saiu e o presbitério resolveu me colocar como o gestor da igreja. E eles falaram para mim, olha, isso é muito importante para você, você vai aprender a administrar uma igreja, a trabalhar com projetos, a cuidar de funcionários, de toda a vida da igreja, isso vai ser legal para você. E vai durar só 2 meses, e daqui a 2 meses a gente vai trazer um outro gestor, e você será substituído, mas isso é importante para a sua carreira. Então deixa de ser pastor de jovens agora, e assume mais a área da gestão da igreja e a gente vai tocar isso para frente. Falei, tá bom. Fiquei 2 anos lá. Eu lembro que meu companheiro fiel era o tio Akira. A gente fazia tudo, construímos banheiro, fizemos um monte de coisa lá naquela igreja. Mas eu lembro que nos 2 anos trabalhado lá, eu administrei a igreja em todos os aspectos, financeiro, jurídico, departamento pessoal, tudo ali foi feito por mim. Ao término daqueles 2 anos, eles trouxeram um cara que ele era cotado para ser o presidente da Ford no Brasil. Um sujeito brilhante, administrativamente um avião. Como gestor era um absurdo. Trabalhava muito e muito bem. A questão é que, assim que ele assumiu, o nome dele era Renan Santos, assim que ele assumiu, em menos de 2 semanas, ninguém nem lembrava o que eu fiz. Pô, eu passei 2 anos ralando aqui. Cara, eu era pastor, vocês me puseram como gestor, fiz direitinho o meu serviço. E agora está o Renan Santos aí, só porque ele era presidente da Ford do Brasil, ou que ia ser essas coisas, vocês estão agora falando que o cara é o... E eu? E aquilo foi me comendo, e eu lembro que teve uma noite que eu acordei, porque eu estava sonhando que estava brigando com o diabo. Uma luta mesmo, de pancadaria. Eu lembro até hoje, era um ambiente escuro, um feixe de luz em cima, e eu e o diabo, o UFC. Eu batia sempre, né? E apanhava pra caramba dele também, mas batia pra caramba, sempre saía no empate. E quando eu acordava no meio da noite, o Pedrinho estava aos desesperos. Um grito, um choro angustiante. Eu falava, opa, o diabo está entrando na minha família querendo me derrubar. Semana seguinte a mesma coisa, e foi. Até que eu lembro que numa das lutas, eu perguntei o nome dele. E o diabo respondeu, inveja. Assim, alguém está com inveja de mim.
Eu assim, e essa inveja está me pegando, o diabo está entrando aqui dentro de casa, está um negócio. Eu fui conversar com a minha mãe, minha santa e boa mãe. Mãe, alguém está com inveja de mim. Ela falou, por quê? Porque eu sonho que eu estou lutando com o diabo, e numa pancadaria dele, a senhora sabe como eu sou bom de luta, e eu batia, não sei o quê. E ele me bate, e eu bato nele. Aí eu perguntei o nome dele, ele disse inveja. Só que na hora que ele disse isso, eu acordo e o Pedro está aos gritos, chorando, angustiado. Está vendo? Alguém está com inveja de mim. Eu falei, pois é, meu filho. Coisa interessante. Sempre li na Bíblia. Eu tenho o azar de ter uma mãe muito bíblica. Que ela disse, eu sempre li na Bíblia que inveja dos outros não pega na gente. Mas também li na Bíblia que a inveja é pecado e dá abertura para o diabo. Eu só queria colo. Eu queria que a senhora me colocasse agora, meu nenê. Sabe? Mas não precisava falar, trazer o meu pecado à tona dessa maneira. Eu tive que tratar porque a inveja apodrece os ossos. Um osso apodrecido apodrece o ambiente que está instaurado. Tenho visto muitos relacionamentos terminados por inveja e isso é pecado. É pecado. Nego não tratando a sua inveja, discutindo e mascarando a inveja de tudo quanto é nome. Mas o problema sou eu. O problema é meu. Eu estou errado. Por isso, o sexto mandamento é: não se espantarás com os problemas. E o texto de Mateus 6,34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem me abriu muitos olhos para isso foi Luiz Escado recentemente, dizendo, escuta, Pedro é claro nisso, nos estudos de Pedro. Por que vocês estão estranhando o fogo ardente que há no meio de vocês? Vocês não deveriam estar preocupados com isso. É natural, é normal que se tenha fogo ardente. E o que o texto está nos ensinando é que basta a cada dia o seu próprio mal. Qual é a garantia que a gente tem no dia de hoje? Que no dia de hoje tem mal. E eu preciso me preocupar só com o mal do dia de hoje. Me preocupar com o mal do dia de amanhã é ansiedade. Mas o mal do dia de hoje, este eu preciso me preocupar. Por isso eu não tenho que me espantar com problemas. Ah, a crise bateu. A crise bateu. Que vem a crise. O meu jugo é suave, porque eu troquei o meu fardo pesado por um jugo suave. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Isso não é uma questão de mangueira. Isso é uma questão da consciência de que Deus está comigo. Portanto, problemas sempre existirão. Inclusive aquele que está comigo disse que no mundo eu vou passar por aflições. E que a mim me cabe somente ter bom ânimo. Porque ele já venceu o mundo. Não é uma questão de mangueira. Não é uma questão de problema. É uma questão de quem está comigo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O sétimo mandamento é trabalharás com o que tens hoje. O texto de 1 Coríntios 15, 58 diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A pergunta não deveria ser se eu estou no melhor emprego. Se o que eu estou fazendo hoje, mas sim o que eu estou fazendo hoje, é o melhor que eu posso oferecer. Porque se nós acreditamos que Deus é soberano e Ele é, nós acreditamos que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, o mundo que Ele criou. Antes da criação do mundo, Deus é um ser tão trabalhador, tão intensamente responsável, que Ele não criou o mundo porque Ele quis criar algo que estava bagunçado. Mas é porque Ele já havia projetado
tudo quando olhou para o mundo, agora essa é a hora de eu corrigir isso aqui. Porque antes mesmo da fundação do mundo, eu já tinha sido escolhido pelo Senhor. E Efésios diz que quando eu sou escolhido pelo Senhor, que eu sou salvo para a prática das boas obras. Significa que o que eu faço hoje continua sendo o projeto de Deus para a minha vida e para o projeto de Deus. Porque no projeto de Deus não há um maior ou outro maior, o projeto de Deus é uma coisa só, porque o reino tem a ver com o rei. O rei nos escolheu. E quando ele nos escolheu, ele disse, uns vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra, mas todos vão fazer para a glória de mim mesmo, do meu Pai. Portanto, o que você está fazendo hoje, é o que você tem para fazer hoje. E você tem que fazer o que está fazendo hoje, como se fosse para o Senhor. Isso significa que eu vou fazer o que eu estou fazendo hoje, aonde eu estou fazendo hoje, da melhor maneira. Agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Senhor, muito obrigado por isso. Porque significa que no Teu reino eu tenho que fazer o que eu estou fazendo. Isso me traz realização, traz benefício para a comunidade e ainda glorifica o Senhor. E o meu patrão fica feliz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E aí Deus vai olhar para você um dia e vai falar assim, servo bom e fiel. Porque foste fiel sobre o pouco, então talvez esteja na hora de te colocar sobre o muito. Mas a relação pouco e muito é algo que a gente não entende. Porque a relação pouco e muito tem a ver com o reino, que tem a ver com o rei, que vai dizer, te coloquei ali, porque tem pessoas que precisam me conhecer. E o reino é feito de pessoas. Você está aí para me glorificar. Você está aí para me glorificar. 8º mandamento. Expandirás a tua rede de amizade. Network. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de... duas pessoas. De uma certa forma, o que ele está dizendo é que trabalhar com outras pessoas é melhor do que trabalhar sozinho. Ter uma rede de contatos, de trabalho, é melhor do que ser um cara isolado. Expandirás a tua rede de amizade. Qual é a melhor maneira de crescer em relacionamentos? Alguns acham que é puxar a sardinha para a sua brasa. Ô chefinho, coisa linda, lhe trouxe um chocolate. Ô chefinho, que coisa linda, lhe trouxe uma maçã. Está envenenada, mas é uma maçã. Ô chefinho, comprei um ingresso para o jogo do Corinthians. Só ver o líder assistir. Aquele que deu de 3 no campeão atual. Com o Wagner Love fazendo 2. Mas comprei o ingresso para o senhor assistir. Chefinho, coisa linda. Não é isso. Sabe qual é a... Porque uma das coisas que você tem que entender é o seguinte. Eu tenho visto muita gente que trabalhou em grandes empresas. E essas pessoas compraram muitas outras pessoas com esse tipo de agrado. Na hora que foram embora, demitidos, ninguém os lembrou por causa disso. Nunca foi lembrado, esquecido. Sabe qual é a melhor maneira de você aumentar a sua rede de contatos? É ajudando o próximo. É quando no seu trabalho você não só faz o melhor, como ajuda quem está do seu lado a fazer o melhor. É
é quando você está lá no teu trabalho e a ajuda vai além do próprio serviço. O cara estava com uma dificuldade na sua família, eu até ajudei. Eu me interessei, eu me envolvi, eu cuidei do cara. Lança o teu pão sobre as águas. 3 dias depois, você vai recolhê-lo. Vai ajudar as pessoas. Não nos tenha como concorrentes, mas é uma rede de amizade. Não é só uma rede de contato, isso é egoísmo. Rede de contato é rede de amizade. 9º mandamento: lembrarás de quem está desempregado. O texto diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem muitos dos nossos irmãos, e num período de crise como o nosso, está aumentando cada vez. Essa semana o Michel mandou um e-mail dizendo que 18 pessoas da empresa dele, um WhatsApp, foram mandadas embora. Significa que o desemprego num país como em crise como o nosso, ele tende a aumentar. Mas desemprego sempre existiu. O cara chega numa certa idade, é mandado embora, o salário é altíssimo. Com uma experiência tremenda. Para o cara se recolocar no nosso país, demora muito. Uma das coisas que eu tenho aprendido do desemprego é que o desemprego tem trazido as pessoas mais próximas de Deus. Porque no momento da crise, a pessoa busca a Deus. Isso eu tenho visto como benefício. Mas a gente precisa cuidar desse pessoal. O cara está acostumado. Meu pai trabalhou 23 anos na mesma empresa. Sabe o que isso significa? Significa que ele levantava de manhã. Ele já tinha na cabeça dele o que ele ia tomar de café, porque aquilo já era rotina. Ele tomava aquele café, ele ia para a empresa dele. Ele tinha a mesa para trabalhar. A identidade dele já era misturada com a identidade da empresa. O que era ele e o que era a empresa, a gente às vezes nem sabia. Meu pai é um sujeito apaixonado por engenharia. É o melhor engenheiro que eu conheço. Agora, 23 anos trabalhando, quando ele tinha acho que 57 anos, ele foi mandado embora. No dia seguinte, ele não sabia o que fazer. A rotina, a vida, a identidade dele, ele foi tirada. Tem muitos irmãos que estão assim aqui. Os caras ficam em casa se sentindo um inútil. Às vezes passam o dia inteiro de pijama. Não custa ligar e falar, vamos tomar um café? Não custa chegar para ele e falar assim, escuta, está precisando de alguma coisa? Saiba que você não vai passar necessidade, nós estamos juntos. Eu vou cuidar de você. Precisa que eu compre uma cesta básica? Cara, não fique orgulhoso, eu quero te ajudar. Eu tenho um bico. Eu vou te indicar. Vou te ajudar a fazer o currículo. Vamos, levanta, cara. Lembra quem está com a gente. Isso não é uma questão só de mangueira. Deus está trabalhando na sua vida. Ele continua com você. Fica firme, cara. E eu estou do seu lado. Fica firme. E por fim, não se aposentarás. Pedro, meu filho mais velho, chega para mim e diz assim, pai, não vejo a hora de me aposentar. Acho legal essa ideia, mas então comece a trabalhar. Quem sabe? O texto diz, disse-lhe Jesus. Quem é que disse? Meu pai continua trabalhando. Até hoje. E eu também estou trabalhando. Meu pai continua trabalhando. Até hoje. Eu também continuo trabalhando. Não estou querendo dizer que a aposentadoria significa que você não vai mais ter um trabalho registrado em carteira. Ou você não deve nunca mais parar de trabalhar profissionalmente. Mas quem esteve aqui, quando eu falei sobre a terceira idade, lembra
que a terceira idade tem uma importância tremenda na formação da próxima geração. Na minha opinião, nós estamos vivendo muito problemas, porque eu também acredito que a terceira idade parou de investir na próxima geração e fica cheio de mimimi, dizendo ninguém me quer, ninguém me ouve, eu sou um peso para essa sociedade, eu sou um peso para essa família, eu sou um peso para a história, eu sou um peso para... eu sou um peso, gente, sou eu. O resto não. Porque não é uma questão de torneira, de mangueira. É uma questão de quem está do seu lado. Se você é da terceira idade e está no jugo de Jesus Cristo, saiba que você pode fazer muita coisa. Muita coisa. Eu fico muito triste quando alguém chega para mim e diz, eu não tenho mais perspectivas, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais... Cara, como é que você não tem mais sonhos? Olha o exemplo que nós tivemos essa semana. Dr. Shed, 86 anos. 86 anos. Na terça-feira, quando ele chegou aqui à noite e eu fui cumprimentá-lo, meu coração se apertou, porque eu disse, eu não deveria nunca ter trazido esse homem. O olho dele estava fundo, vermelho de cansaço. Ele tinha ido para Londrina, e da sexta-feira à noite ao domingo à noite, ele falou 7 vezes naquela igreja. Ele chegou aqui na segunda-feira. Na terça-feira estava entre nós. E o meu coração se apertou dizendo, cara, eu devia ter dado folga. Mas na hora que ele abriu a boca, e ele começou a ensinar, eu falei assim, eu quero ser como esse homem. Eu quero trabalhar até o fim da minha vida. Mesmo que seja uma noite da semana ensinando, com o conteúdo e o impacto dele, eu quero ser como esse homem. Nem que seja sentando com os meus filhos, nem que seja sentando com os meus netos, porque avô tem uma importância tremenda em cima dos netos. Meu pai pega meu filho para conversar. Quero ter uma conversa com você sobre a vida. Eles amam. Porque eles veem a experiência sendo passada para eles por alguém que os ama. Não se aposentarás. Não se aposentarás. O que você vai fazer na terceira idade? Então a gente pode recordar os 10 mandamentos do trabalho. O primeiro mandamento, agradecerás a Deus pela segunda-feira. O segundo mandamento, trabalharás para o teu Deus. O terceiro mandamento, relembrarás sempre o jugo suave. O quarto mandamento, não ficarás nunca na defensiva. O quinto mandamento, não se compararás com os outros. O sexto mandamento, não se espantarás com os problemas. O sétimo mandamento, trabalharás com o que tens hoje. O oitavo mandamento, expandirás a tua rede de amizade. No mandamento, lembrarás de quem está desempregado. E o 10º mandamento, não se aposentarás. Carrega isso para a sua vida. Amanhã, quando você levantar, diga assim, Senhor, muito obrigado, porque hoje é segunda-feira. Porque eu tenho coisa para fazer. Muito obrigado, porque eu estou dentro do teu reino. E o teu reino tem a ver com o rei. E eu lembro da tua oração, Jesus, em João 17, quando o próprio Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E da mesma forma, como o Senhor me enviou, eu os envio para este mundo. Então levante amanhã com a certeza de que você está cumprindo o projeto de Deus para a sua vida e seja grato por esse projeto. Que Deus abençoe e mude a nossa cabeça na vida profissional. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, eu quero te desafiar a cantar. O que você vai cantar agora à noite
Não importa o momento que você está vivendo. Pode ser um momento de fartura, brilhante profissionalmente, onde você está crescendo mesmo em meio às crises. Eu recebi promoção. Eu tenho um amigo que sempre fala isso. No meio da crise eu recebi uma promoção, está tendo um corte e eu fui promovido, aumentaram o meu salário. Ele sempre está dizendo isso. Não importa o momento que você está vivendo. Talvez você esteja numa ascendência brilhante profissional na sua carreira. Lembra que foi Deus quem te deu tudo isso. Talvez você esteja passando por desertos, por um momento duro do desemprego, onde você está há anos tentando se recolocar, lembrando do que já foi e que já não tem mais, e você diz: eu estou me sentindo perdido, sem nada. Deus me tirou tudo. Mas se Deus tirou, é porque Ele continua tendo um projeto para a sua vida. Por isso não importa se eu tenho ou se eu não tenho, porque não tem a ver com a circunstância. Nada tem a ver com a mangueira, tudo tem a ver com quem está do meu lado. Eu bendirei ao Senhor, mesmo tendo tudo ou não tendo nada. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele tem guardado o meu tesouro para aquele dia. Um dia tudo isso vai passar, mas o que é brilhante é que até aquele dia eu sei em quem tenho crido. Ele está do meu lado, Ele é o meu maior tesouro, Ele é a minha razão de viver, Ele é o meu bem maior, é o melhor da vida. Eu sei em quem tenho crido. Ele me ajuda a passar pelo vale da sombra da morte, sem medo, porque Ele me conforta e me consola. Eu sei em quem tenho crido. Mesmo tendo muita coisa, Ele me deixa ser humilde e suficiente para viver de acordo com o projeto dEle, porque o reino é dEle e o reino é Ele. Eu sei em quem tenho crido. Por isso eu posso levantar amanhã, e levante-se agora, dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu tenho, ou muito obrigado porque eu não tenho. Mas o fato é, muito obrigado porque o Senhor estará sempre do meu lado. Vamos cantar?